Quando você vê a Primeira Guerra Mundial, quando você vê a Segunda Guerra Mundial, os soldados, eles querem ir para a guerra. Não sei se alguém já assistiu aquele seriado Band of Brothers, né? Uma das melhores coisas que já foram feitas para televisão, está na HBO. É sobre a companhia dele, não me lembro qual é a companhia, mas os paraquedistas são os primeiros que chegam lá eles ficam lá uns 2, 3 anos na guerra, e a maioria deles se alistou, quis se alistar, quis ir para aquela guerra. Né? O próprio exemplo que eu falei aqui da Ilíada, sempre foi o exemplo heróico, né, do ser humano, sempre foi aquela coisa de é melhor morrer como um herói do que viver como um covarde. Né? Nos tempos que nós vivemos, isso se inverteu. Entre você morrer na guerra, mas ficar vivo, né, mesmo sendo covarde, as pessoas preferem isso. Né? Por conta desta covardia, você aceita uma série de... O totalitarismo em si talvez não existisse se não fosse por conta disso. A fortaleza é aquela que faz você resistir ao mal, apesar do medo que você sente daquilo que você pode vir a perder com ele. Você simplesmente vai aguentando o tranco. Né? Isso tem a ver com força de vontade? Em alguma medida, sim. Mas não é somente isso. A virtude não vai se confundir apenas com a sua força de vontade. Tá? Um pouco mais para frente eu vou tentar explicar isso. A fortaleza não significa apenas, então, suportar, meio que dizer não também para os seus temores, não viver apenas em virtude dos medos, mas ela também modera a tua audácia para as coisas mais difíceis que você quer buscar. Os grandes planos, os grandes sonhos. Quando a fortaleza está presente, ela dá uma moderada nisso. Ela faz com que esses planos, esses sonhos, você saiba o quanto custa para você realizá-los. Eu sempre dou algum exemplo, quando boa parte do que eu estou dando aqui para vocês é resultado de alguns anos dando aulas individuais, orientações individuais, não sobre virtudes, mas trazendo as virtudes com filmes, com histórias, com a vida das pessoas, né? Dos próprios alunos. Quando tem aqueles grandes sonhos, mas a pessoa só tem o desejo do sonho, ele não sabe quanto custa aquele sonho. E eu sempre dou o exemplo do menino de classe média alta que passa no vestibular. Quanto custou para ele? De certo modo, ele meio que só fez o que era esperado, porque ele tinha condição para aquilo, para ser uma conquista mais ou menos natural. Agora, e para o filho do sujeito que cata lixo na rua, que não tem onde estudar, ou do pescador, que tem que fazer uma vida trabalhando, estudando de noite, ralando, quando ele passa no mesmo vestibular, o tipo de festa e de merecimento dele é maior do que o do outro. Ambos mereceram. Mas o outro não pode se iludir com relação ao tamanho da sua conquista. Porque dado aquilo que ele tem, como diz como está na Bíblia, né, a quem muito foi dado, muito será exigido. Se muito foi dado, a conquista que está... Agora, para aquele, aí não, é uma outra coisa. E aí quando você vai alunos de faculdade que trabalham e estudam, você vê claramente nessas pessoas uma capacidade para suportar a vida muito maior. Em geral, quando você vai ver quem está no Prozac, quem está no Rivotril, quem está no... é quem tem tudo. Porque não tem fortaleza para quase nada, para nenhuma frustração. As partes que compõem a fortaleza, portanto, você começa a visualizar na prática a virtude da fortaleza com a paciência, quando você tem paciência para as coisas acontecerem. Quando você tem uma certa segurança em relação aos seus temores. Assim, pode ser que aconteça o pior. Essa segurança é quase que... ela é, na verdade, uma consequência da confiança. A fortaleza dá muita confiança. Você tem paciência nessa vida e você confia. Você confia que uma hora a roda gira, uma hora as coisas vão dar certo, vou perseverar. Então, paciência, resiliência, perseverar, essa confiança de que dá para conquistar as coisas, né? Esse conquistar passo a passo, né? Exemplos de esportistas são muito bons para você ver a fortaleza. Quando você pega esportistas olímpicos, por exemplo, que dificilmente têm tantas condições, o ciclo olímpico que eles têm que fazer, o quanto que eles se sacrificam por aquilo, a paciência, a resiliência, a confiança e uma certa audácia de fazer o melhor possível para conquistar a medalha, o prêmio, faz com que essas pessoas tenham essa espécie de segurança, né, que os deixam tranquilos na adversidade.
Copa do Mundo, o que aconteceu, não sei se vocês viram, né? O Neymar, quando ele se machucou no primeiro jogo, ele voltou agora para esse, né? Ele chegou a fazer 24 horas de tratamento. Ele dormia na fisioterapia para poder voltar para o jogo. E eu não sei se vocês viram, mas no jogo que ele voltou, ele estava com uma tala no pé. Coisa que eu sem tala já não jogo grande coisa, mas com uma tala não conseguia. E ele jogou como se não tivesse aquilo tudo. Ali, quando você vê esse tipo de dedicação, você vê algo de uma fortaleza. Ainda que seja uma fortaleza só para o jogo, não para o resto da vida. Porque eu estou dando exemplos de atitudes de fortaleza, não uma pessoa dotada de fortaleza. Tá? E quando você tem a fortaleza, ela te dá uma firmeza na esperança. Então, a esperança no sentido de esperar que as coisas vão dar certo. Uma confiança de que as coisas vão dar certo, mas não uma confiança tola. Vai vir um mundo melhor por aí. Não. Confiança, uma segurança, uma esperança e uma paciência, mas na ação. Uma ação de resistência ao infortúnio, à situação difícil, mas uma audácia de querer mudar de vida, de querer buscar coisas melhores. Que faz com que, obviamente, a temperança entre como um elemento disso, para que você saiba, então, selecionar daquilo que você deseja para você poder buscar aquilo que você quer, como é o caso do estudo. A moderação do desejo de conhecimento te leva a ir adquirindo o hábito do estudo. Né? E isso já é uma conquista de uma temperança. Com a fortaleza, esse estudo vai muito mais longe. Porque às vezes você não tem condição psicológica, você não tem ânimo, né? Você não tem perspectiva e, no entanto, você se dedica àquilo. O exemplo do professor Olavo de Carvalho talvez seja um dos melhores. Ele várias vezes deu esse exemplo. Ele estava pobre, sem dinheiro algum, morando numa favela no Rio de Janeiro, com sei lá quantos filhos, com a mulher dele, e ele simplesmente falou assim, não dá para fazer nada agora, vou tentar ganhar o dinheiro amanhã. Ele ia para o banheiro, que era o único lugar que ele poderia ter um mínimo de privacidade, e ficava estudando, enquanto a vida estava de pernas para o ar. Isso é um exemplo de fortaleza. O sujeito que tem paciência, tem resiliência, mas que não para de buscar aquilo que ele realmente quer.